Olá, povo de Deus, graça e paz. Vamos pensar em mais uma reflexão para reanimar a nossa vida nesse momento difícil que estamos passando. Sabemos que a palavra do Senhor ela é suficiente para nos fortalecer, para nos animar e para trazer direção para a nossa vida quando estamos passando aí por um período aí difícil, né? Vamos pensar um pouquinho, irmãos, na palavra do Senhor. Eu vou estar lendo um salmo muito conhecido, o Salmo 23. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4 do Salmo 23. Acompanhe aí, diz o Senhor: O Senhor meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos, com esse salmo muito conhecido. Os irmãos, muitos leem, muitos recitam, tem de cor, né, decorado, recitam como uma oração. Em especial em momento difícil, né, é muito comum se lembrar desse salmo, como o Salmo 91 também. Nós agora estamos pensando aí no Salmo 23. É muito comum se lembrar em momento de aflição. É claro, é interessante recitar esse salmo, ter decorado, isso é muito importante, mas o mais importante é observá-lo, o que ele diz ao nosso coração. Aqui o salmista ele se coloca como uma ovelha do Senhor, ou seja, totalmente na dependência do Senhor. Quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, então ele está dizendo, eu sou dependente do Senhor. O salmista se coloca como uma ovelha dependente de um pastor que cuida constantemente de suas ovelhas, né? Então, aprendemos com isso a importância da dependência divina. É nessa dependência que o salmista declara não ter falta de nada. No Salmo 21, o Senhor é meu pastor e não me falta nada, ou seja, a minha necessidade é suprida. Por quê? Porque o salmista, ele dependia do Senhor, como uma ovelha depende do seu pastor, né? E nessa dependência, ele encontra refrigério para a sua alma. Diz o versículo 3, refrigera-me a alma. Como é bom refrigério para a alma, né? Quando estamos aí angustiados, né? Às vezes as coisas nos incomodam, às vezes passamos por situação difícil, e ficamos aí angustiados. Nessa época de tanta incerteza, por exemplo, que estamos passando, né, ameaça, que pode nos tirar a tranquilidade, a presença de Deus em nossas vidas é confortante. O salmista tinha problemas como nós temos também. Quem conhece a história do salmista sabe que ele teve muitos problemas. Mas ele dizia assim, o Senhor é meu pastor e ponto. Nada vai me faltar. Então é confortante andar na presença do Senhor. A dependência, irmãos, proporciona refrigério. Ela nos ensina como vencer as lutas. Diz ainda no versículo 3, guia-me, ou seja, me ensina, né, como fazer, como agir diante da situação, ou qualquer situação que estejamos passando em dificuldade, como agir, não sei. Mas tendo o Senhor como pastor, ou seja, na nossa dependência, com certeza Ele vai nos guiar, vai nos ensinar. E é nessa dependência, irmãos, que somos sustentados em tempos sombrios também, como da morte, a sombra da morte, né? Tempo sombrio, como diz aí no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É na dependência, irmãos, que está a vitória. Como diz o salmista,
ainda que eu esteja numa situação como no vale da sombra da morte, o Senhor está ali para dar vitória, né? Então aí ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, seria mais ou menos, não temo, não tem problema, não tem problema. É na dependência que sempre teremos vitória. Estamos passando por dias difíceis. E na visão humana é assustador, porque podemos pensar ainda que o pior está por vir, né? Sabemos que estamos passando aí por essa pandemia e depois os problemas financeiros. Então é assustador. Então sabemos, como ovelha do bom pastor, devemos estar tranquilos. Tranquilos. Porque o salmista diz: olha, ainda que eu esteja aí no vale da sombra da morte, não tem problema nenhum. Ele começa lá em cima dizendo: eu sou meu pastor e nada vai me faltar. Não importa qual seja a situação que eu esteja passando, nada vai me faltar. O Senhor vai suprir, como o pastor leva as suas ovelhas para o pasto, como o pastor leva as suas ovelhas para tomar água. Por isso, irmãos, somos tentados a inquietação por conta da situação que estamos vivendo. Nós somos tentados a ficar com a alma perturbada. Mas aqui quero ler para os irmãos no Salmo 42, versículo 5, que o salmista também está passando por uma situação, esse salmista aqui que escreveu o Salmo 42, versículo 5, então ele estava passando por uma situação complicada, e no Salmo 42, versículo 5, diz assim: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e meu Deus. Se Deus é nosso auxílio, né, podemos estar tranquilos. Se temos um Deus que vai agir em nosso favor, nos auxiliando, quem é que vai impedir? Quem é que vai impedir o auxílio de Deus? Como ele diz: agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Né? Então podemos perguntar: por que a nossa alma está abatida? Precisamos esperar em Deus. E podemos conversar conosco mesmo. Ser cristão é viver pela fé, fé na palavra, nas promessas. Nesse tempo de crise é interessante absorver no coração as coisas que nos incomodam. Mas nesse tempo de crise é importante absorver no coração a palavra de Deus. O nosso coração absorve tanta coisa, tanta insegurança, né? Mas precisamos absorver também a palavra de Deus, quando o Senhor diz lá em Romanos 8:28, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, né? Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo conforta o nosso coração também. O salmista lá está se declarando, né, que ele é como uma ovelha, totalmente confiante no Senhor. Mais tarde, muito tempo depois, Paulo escreve para confortar o coração dos aflitos. Em Romanos 8:18, Paulo diz assim: para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para se comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Então Paulo está aí nos confortando, né? Faz parte desse mundo presente. Os problemas, as aflições, as inseguranças, mas devemos perseverar, porque diz Paulo no versículo 28, essas coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Vamos sair dessa crise, vamos sair dessa pandemia. Sabemos que é assustador, sabemos que muitos estão passando problemas sérios e ainda vai ficar difícil, mas nós vamos sair dessa crise, dessa pandemia mais forte. Nós vamos sair fortalecidos na fé. Nós vamos ver como vale a pena ficar tempo também em casa, reunidos como filhos de Deus. Nós temos que sair
também para a vitória e para um testemunho também. Porque a gente ouve na televisão que por conta de muitos estarem em casa, que essa é a ordem, havendo conflito entre pais, filhos, aquela coisa toda, porque estão todo mundo em casa, que de outra forma estariam no trabalho, estudando, mas nós somos o povo de Deus. Esse tempo que vamos ficar em casa deve ser para nos fortalecer na fé, para meditarmos mais na palavra do Senhor, cultuar a Deus junto. Por isso que Paulo diz, essas coisas contribuem para o bem daquele que amam a Deus. Então não sabemos dizer como, mas o que nós sabemos é que a palavra nos ensina. Paulo fala de aflição desse momento, mas Paulo fala que tudo isso contribui para o bem daquele que ama a Deus, de uma forma ou de outra. Isso vai contribuir para o bem daquele que ama a Deus. Ele não está falando que vai contribuir para o bem de todos, está falando que vai contribuir para o bem de todos aqueles que amam a Deus, né? Ou seja, para desfrutar dessa promessa devemos amar a Deus, amar a sua obra, amar o nosso compromisso com a obra de Deus, porque a promessa está dada, a promessa está clara. Estamos passando por aflição, sim, mas a palavra é para nós. Tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Amar a Deus é amar a sua obra, amar a Deus é amar a sua casa. Não estamos cultuando no templo, porém, nós temos compromisso com a igreja. E a igreja, por sua vez, tem seus compromissos também. Então, amar a Deus é amar a obra, é amar a causa de Deus, é amar a sua igreja, né? É amar e cumprir com os nossos compromissos. Porque, diz Paulo, tudo contribui para o bem daquele que ama a Deus. Eu quero concluir essa reflexão lendo Tiago 1,12. Diz assim, Tiago 1,12: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Por quê? Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Tiago 1,12. Que dentro das provações sejamos aprovados por Deus. Como? Tendo uma vida confiante, não deixando de cultuar, não deixando de adorar, tendo uma vida disciplinada. Nós estamos tendo agora mais tempo. Vamos aproveitar esse tempo para dar mais tempo para Deus, gastar mais tempo orando pela nossa família, pela igreja, pela nossa nação, pelo mundo. Que o Senhor tenha misericórdia do mundo, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, porque diante das provações, através das nossas orações, é que seremos aprovados, e que diante das provações sejamos aprovados. Esse é o desejo do nosso coração, para receber o prêmio do Senhor, né? Prêmio do Senhor, depois da tribulação, depois da aflição, mantendo firme com o Senhor, mantendo firme na adoração, no nosso compromisso com Cristo, para que diante das provações sejamos aprovados e assim receber o prêmio do Senhor, receber o prêmio da nossa fidelidade, do nosso compromisso ao Senhor. Irmãos, vamos manter a fé, Deus está conosco, Deus está com o seu povo. Que tudo isso que está acontecendo, de fato, irmãos, vai contribuir para o nosso bem, pois nós amamos a Deus. Vai contribuir para fortalecer a nossa fé. Nós vamos sair mais fortes, né, depois dessa situação que estamos passando. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê sentimento, e que, a semelhança do salmista, que estejamos aí submissos a Deus, como diz o salmista: o Senhor é o meu pastor, Ele que dirige, Ele que me abençoa, Ele que me sustenta. Por isso,
que toda a nossa ansiedade seja colocada para o Senhor. E que Deus nos abençoe. Amém?